Levanta-te, ó Senhor Deus, e vem para o teu lugar de descanso, junto com a arca da aliança, que representa o teu poder. Que os teus sacerdotes façam sempre o que tu queres, e que todo o povo fique alegre por causa da tua bondade. Diga que todo o povo fique alegre por causa da tua bondade. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. A bondade e o descanso de Deus. O objetivo dessa mensagem é ajudar você a entender algumas coisas. Uma delas é o que não é fé e o que é fé. E como ativar a sua fé no poder de Deus. Muitas vezes nós lutamos, nos esforçamos para ter fé. E ao contrário do que muita gente pensa, fé não tem nada a ver com força. Fé tem tudo a ver com descanso. Nossa pastora Sol já falava isso minutos atrás, enquanto ela orava. Diga, eu preciso aprender a descansar. Porque quando você está fazendo força, você está fazendo força. Quando você está ativando fé, você descansa na força do Senhor. Mas Maurício, a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por esforço, e quem se esforça se apodera dele. Sim, mas isso não quer dizer que isso é fé. Porque a palavra não está dizendo que o reino dos céus é tomado por fé. Ali é uma questão de você entender algumas coisas que a gente vai começar a falar hoje. E na nossa conferência a gente vai entender muito por que a gente não tem avançado mais e como a gente vai avançar. Porque uma das piores coisas que o cristão tem feito é cair na tentação do vale de Ono. O vale de Ono significa o vale da força do braço. O inimigo não vai tentar você mais com algumas coisas do passado. E como eu digo, geralmente ele não aparece de rabo, chifre e tridente. Ele vai aparecer como anjo de luz, diga, ideia brilhante, que simplesmente leva você contra Deus. E ele vai te dar uma ideia brilhante de que se você se esforçar mais, se você conseguir 3 empregos, se você fizer isso, fizer aquilo, você vai conseguir. Você vai conseguir talvez ter úlcera, talvez ter estresse, cansaço, gastar uma baita de uma grana com o teu físico, com o psicólogo, psiquiatra, porque você não aprendeu a descansar em Deus. E é interessante porque o ponto número 1 é a gente poder entender algumas palavrinhas. Eu queria entender junto com você as palavrinhas descanso, poder e bondade. Como que essas palavras podem andar junto? Como que isso pode ser ativado na nossa vida? Quem quer a manifestação do poder de Deus através da sua vida e na sua vida? Quem quer que a bondade esteja seguindo você? Já imaginou você está chegando, a pessoa fala, chegou um atrás aí do você. Como é o nome dele? Anjo da bondade. Mas o que quer dizer isso? No texto que nós acabamos de ler, quando o nosso irmão Salomão ora, o irmão Salomão, ele fala essa palavra. Não é Shabat ali. Ele fala no ar. Diga no ar. Porque é interessante que Salomão está convidando Deus para descansar. Você prestou atenção no texto? Vamos voltar aqui rapidão para ficar claro. Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso. Mas espera aí, o cara já está sentado, ele vai levantar para descansar? Eu não sei se você é curioso, mas eu sou curioso. Eu leio a Bíblia e falo, esquisito o que ele está dizendo. Não é porque você está sentado ou porque você está deitado no sofá que você está descansando. Você pode estar ali preocupado, ansioso, e a tua cabeça não para. Deus está sentado num trono. O Salomão aqui está convidando o Senhor para sair de uma posição e ir para outra. E a gente vai entender isso ao longo da mensagem. Descanso, quando ele diz, levanta-se, Senhor, e entra no teu lugar de descanso, ele está dizendo, vem para esse lugar de repouso. A palavra nuar, no hebraico, ela vai aparecer lá em Esther, capítulo 9. Quando Deus dá sossego quanto aos inimigos. Tinha um desgraçado, agagita, chamado Amã, e ele se levantou para matar todo o povo de Israel.
Mas ele não veio tipo assim, cara, vamos executar em praça pública. Ele veio tipo assim, vamos executar em praça pública. Mas ele não começou com esse decreto, ele fez tudo para chegar lá. Então ele começou a mudar as leis, e ele alcançou o coração do rei, pegou o anel do rei e criou leis para fazer com que o povo de Israel fosse eliminado da face da terra. Como dizem os especialistas, comentaristas da guerra nesse momento, diferente de qualquer outro país, Israel é o único país que, se perder a guerra, acabou, não existe mais. Você pode olhar ao longo da história, Afeganistão apanhou para caramba, mas está lá. E você pode olhar toda a história, Hiroshima, Nagasaki, ainda existe. E existia um remanescente, está lá no mapa. O grande objetivo do inimigo é matar, roubar e destruir. Contra Israel é tipo assim, eu vou eliminar no mapa, você não existe mais. E aqui, quando Esther descobre o plano, porque o seu tio Mordecai conta, ela proclama um jejum nacional, e então ela vai diante do rei e encontra favor diante do rei. E o rei não cancela o decreto, mas dá um outro decreto. Deixa eu tentar explicar isso para você de uma maneira mais simples e prática. O logotipo da nossa igreja é um avião. O avião, ele não quebra a lei da gravidade. Mas o avião usa uma lei maior do que a lei da gravidade, a lei da aerodinâmica. Porque se o empuxo das turbinas ou da hélice parar, a lei da gravidade volta a funcionar. Porque é a velocidade do avião e a aerodinâmica dele somadas que dão a sustentação para o avião estar no ar. Na hora que você tira aquela velocidade, a lei da gravidade volta. Diga, parece a gente. Diga, parece a gente. Quando eu estou na velocidade do Espírito, ninguém me para. Mas na hora que eu deixo o outro vento e tiro a turbina do Espírito, eu caio. Quem está comigo? Então o rei permite que um outro decreto maior fosse dado. Qual era o decreto? Você pode se defender. E vocês podem lutar pela própria vida. E o decreto é dado, e quando chega no capítulo 9 de Esther, verso 16, diz: também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida, e tiveram sossego, diga, no ar, sossego dos seus inimigos. E como é que... Porque, gente, a gente pensa em sossego de um jeito, e a Bíblia fala de sossego de outro jeito. O sossego para eles foi sair matando a galera, mano. Foi simplesmente mataram 75 mil do Hamas e do Hezbollah. Não, dos que odiavam. E nem tocaram no despojo. Isso é maldito, eu não preciso disso. Eu não estou fazendo essa guerra porque eu quero o seu dinheiro. Eu não preciso, eu sou filho do dono do ouro e da prata. Não estou fazendo isso por disputa de território, de comércio. Eu estou fazendo isso para defender minha vida, porque eu sei a promessa que Deus fez para mim. Viverei e não morrerei. E o meu maior papel não é ficar milionário, é trazer o reino para a terra. Se preciso dinheiro for, Deus nos dará muito. Eu vou repetir, se for preciso dinheiro, Deus dará muito. Mas eu e você precisamos entender isso aqui, porque o reino de Deus é um reino de ponta cabeça. Quando você fala em paz, o que o dicionário explica que é paz? É ausência de guerra, é ausência de conflito, é ausência de medo, é ausência de dor, é ausência de um monte de coisa. E na Bíblia, paz é representada... Espera aí, antes da Bíblia, qual que é um dos símbolos para a paz mundial? É um pombinho com uma oliveira na boca, ou então uma bandeira branca, ou então, fala mais, tem vários símbolos. O que você falou, Thaís, que eu não consegui entender? Qual que é um símbolo da paz? Oliveira, a pomba com a oliveira. Isso é um dos símbolos mundial da paz. Bandeira branca. Legal. De onde surge a bendita pomba? Em Gênesis 6, quando o Noé precisa ver se vai ou não vai, 6, 7, 8, vai, acaba o dilúvio, aí o Noé vai testar
Ele manda o Espírito Santo, ele manda a pomba, e a pomba volta para a mão dele. Até o mundo reconhece que precisa da pomba, a pomba branca da paz. Pensa comigo um instante. Jesus, quando estava chicoteando as mesas no templo e arregaçando, por acaso ele pediu para o Espírito Santo ficar fora do templo? Falou: Espírito Santo, dá um tempinho aí que eu vou deixar a ira me dominar. E agora, não, o mesmo Espírito Santo que estava nele é o que fez ele fazer aquilo. Porque o contrário que o mundo diz, que paz é a ausência de, biblicamente paz é a presença de uma pessoa chamada Príncipe da Paz. E por que ele se tornou Príncipe da Paz? Porque ele aprendeu a ser governado pelo Espírito. Como homem, humano, ele já era governante de tudo, mas ao se fazer carne, ao se despojar da sua glória e ser tentado, ele passa a aprender a ter que ser dominado por alguém. Então ele passa a ser dominado pelo próprio Espírito. Descanso não é não fazer nada, mas descanso é fazer aquilo que Deus te criou para fazer, movido pelo Espírito, porque no final você nem cansou, mas parece que trabalhou e não trabalhou, e no fim você só estava descansando. Quando você descobre quem é você, qual é o seu destino, e quando você entende que tudo começa aqui na mentalidade, você não se move mais pelas coisas que estão acontecendo, mas você se move pelo Espírito. E a paz que você sente não tem nada a ver com o que sua alma está sentindo, mas tem a ver com o que o Espírito está te movendo. Deixa eu tentar explicar melhor isso aqui, indo para a palavra poder. E aí a gente fecha esse conceito. Diga os. Os, poder, força material, física. Os dois caracteres, as duas letras são Ain, diga Ain, que é a letra do olho, da fonte, e Zain, diga Zain, que é a letra da espada, do cetro de autoridade. Ou seja, poder em hebraico tem espada, tem visão e tem fonte. Vou repetir, uma pessoa poderosa sabe usar a espada e sabe guardar a espada. Uma pessoa poderosa sabe usar o seu cetro de autoridade, porque não adianta ter poder sem autoridade. Então, dentro do poder tem a autoridade, porque tem a visão do reino e da fonte. Será que eu falando isso, eu vou entulhar o poço de alguém? Então eu não vou falar, porque Deus não quer o mal de ninguém, a não ser do maligno. Quem está comigo? A palavra os aparece lá no Salmo 8. E para você entender melhor isso aqui, essa analogia que eu estou fazendo, fala da força para fazer calar o inimigo e o vingador. Fala do poder que é preciso. Cara, o inimigo está lá vindo contra a gente. O que eu preciso fazer? Vamos todos gritar, vamos todos marchar, vamos todos rugir. Não. Da boca dos pequeninos e das crianças de peito suscitaste força, poder. Por causa dos teus adversários, para fazer emudecer, calar o inimigo e o vingador. Espera aí. Aí agora eu não entendo. O que é isso? É reino de Deus. A sua vitória não está na sua força do braço, não está no teu grito, porque a tua fé não vem do teu esforço, a tua fé vem de ouvir a palavra de Deus. Então ela entra em você e te empodera. Então fé só começa depois que eu ouvi e eu me render à palavra. Fé não é um ato de força, mas é um ato de rendição e descanso. Deixa eu tentar explicar. Pedro está dentro do barco. Tempestade lascando. Os discípulos se borrando de medo. Aí é fantasma. Aí Jesus fala, sou eu. Se és tu mesmo, mestre, manda-me ter contigo. Beleza. Aí Jesus diz, o que mesmo?
abracadabra, não. O que Jesus disse? Vem. Olha para o seu vizinho e diga: Deus nunca vai te pedir o que você não sabe fazer. Pedro sabia ir, gente. E aliás, Pedro ia até onde não era chamado. Pedro era lambeta. Falava o que não pedia, fazia o que não era para fazer e ia. Então Jesus falou: bom, já que esse cara sabe fazer, venha. E ele foi. Mas, gente, que vexame, não é? Pedro afundou. Só que ninguém aqui nunca andou sobre as águas e sabe criticar o Pedro que afundou. Por que Pedro afundou? Porque ele parou de ser alimentado pela palavra. Enquanto ele olhava para a palavra, ele era iluminado, os olhos dele não eram confundidos, ele não era envergonhado. Na hora que ele olhou para trás e foi alimentado por outro som, diga outro som. Enquanto ele era alimentado pelo venha, venha, vem minha noiva, ele estava lá, não estava nem aí para a água. Na hora que ele ouviu, ele olhou para trás e começou a ser alimentado por outro som, por outra imagem. E aí ele começou a afundar. E aí na força do braço ele tenta se debater. Aí a palavra vai e levanta ele de novo. Espera aí, como que Pedro foi levantado das águas? Pela palavra, Jesus. Então quando ele se rendeu, ele foi levantado. Para de espernear e se rende à palavra. Eu vou repetir, para de espernear e se rende à palavra. Deus já te deu uma palavra. E se você não sabe qual é, pede a Deus qual é a palavra. Qual é a palavra? Quando as pessoas me perguntam: pastor, o que eu tenho que fazer? Se você é desse ministério, você tem que vir, crescer e multiplicar. Você já veio? Cresça e multiplique. Mas pastor, como? Aí você vai no teu lugar secreto e pergunta: Deus, o Senhor quer que eu cresça para fazer o quê? Mas pastor, o Senhor pode orar para mim? Se é para eu casar ou não? Não. Mas se é para eu casar ou não? Se você casar, cresça como homem, se você for homem, cresça como mulher, amadureça, multiplique. E se você não casar, continue crescendo e multiplicando. Mas como é que eu sei se é para casar ou não? Vai para o secreto e Deus fala com você. Assim te diz o Senhor. Porque tem gente que acha que a gente tem a bola de cristal para dizer: pastor, é para eu fazer o quê? Venha, cresça e multiplique. Ah, você quer que eu seja mais bíblico? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Mas pastor, será que é para eu fazer faculdade ou para eu trabalhar? Se você for fazer faculdade, prega o evangelho a toda criatura que você encontrar. E se você for trabalhar, prega o evangelho para toda criatura que você encontrar. Pastor, e se eu fizer os dois? Prega o evangelho nos dois. Quem está comigo? É mais simples que dá raiva. Se renda à palavra. Se renda a... Você quer que o poder de Deus se manifeste? Porque, peraí, eu vou te mostrar a chave. Ao obedecer a palavra, o poder de Deus vai com você. E sinais, maravilhas, prodígios vão se manifestar. Não é porque você fez força. Não, olha, sinais e maravilhas acontecem porque o AP orou 12 horas por dia em línguas, porque o AP fez 12 anos, jejum de 40 dias. Não, cara, isso aí chama-se orgulho religioso evangélico. Eu precisei fazer jejum para poder vencer minha carne. Eu precisei orar em línguas para ser mais cheio do Espírito e ser dominado pelo Espírito. E eu aprendi a me render. E ainda preciso mais. Quem está comigo? Será que está fazendo sentido para alguém? O evangelho é prático, que dá raiva. Ele é mais simples que você pensa. Bondade, diga tov. Diga tov. Ou com V, tov. Inematov umanaim shevetahim gambiahat. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão. Boker tov. Laila tov. Agora a noite é Laila tov. Diga Laila tov. Boa noite. Laila tov. Bom, agradável, amável, rico, próspero, benefício. A palavra tov aparece desde a criação no Gênesis 1, quando Deus fala do que ele havia feito. Viu Deus que a luz era e fez separação entre a luz e as trevas. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era
A terra produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e as árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. Viu Deus que isso era? Antes de eu chegar nesse ponto do que significa, deixa eu te dar 3 chaves proféticas para ajudar a sua vida, só nesses 3 versos. Primeiro, se bom, tov, bondade, quer dizer prosperidade, quer dizer próspero, amável, rico. Você quer uma receita para enriquecer e ser próspero? Não quer, então vou mudar, vou continuar. Caramba! Quem quer uma receita para enriquecer? Então, primeiro, bota luz em tudo que você for fazer. Não deixa nada encoberto. Maurício, o que é bota luz? Palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua? Então bota luz em todo o teu caminho. Bota a palavra. Soca a luz. Você vai prosperar. E viu Deus que isso era bom. Segunda chave. Defina e separe as coisas. Porque na hora que você definir isso é isso, aquilo é aquilo, resolveu. Diga uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sabe qual é o problema nosso? Não botamos luz, não definimos, fica tudo bagunçado. Eu não sei qual é o começo, qual é o fim, fico emaranhado. Não, separe as coisas. Ai, mas está uma confusão minha vida. Pede luz. Pede para o Espírito Santo ajudar e defina. Ao definir as coisas, você vai começar a prosperar. Porque tem coisa que você vai falar, isso não presta mais para mim. Vou entregar para o Tonho. Vou entregar porcaria. Se for porcaria, joga no lixo. Não manda nem para reciclagem. Mas se for bom, mas não serve mais para você, entregue para alguém. Não faça mais aquilo. Venda. Se livre daquilo. Estou falando com alguém, gente? Diga, iluminar, definir e, por fim, produzir. Mas sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que nós fazemos um curso na internet, online, e vamos ficar ricos, porque agora eu vou produzir. Aí não. Bota a luz, define e depois produz. Diga, botar a luz, definir e produzir. Eu podia ficar aqui o dia inteiro só falando disso, mas isso fica para os treinamentos 2024 que virão aí. Quem curtiu esse nugget? Eu te dei um nugget só. Nós vamos ter, o ano que vem, não só a imersão profética 1, 2, 3, mas nós vamos ter algumas coisas, porque tem um cara que me humilhou essa semana. Ele virou e falou, cara, sabe quando minha vida financeira mudou? Eu falei, não. Ele falou, eu tive 2 mudanças de chave na minha vida. Uma, quando você fazia aqueles reuniãozinha lá chamada CRE. E você dava cada código, ali eu entendi quem eu era e parei de ser um dono de loja. Hoje ele tem dezenas de imóveis de aluguel, um monte de negócio. Às vezes, terça-feira ele fala, acabou a semana, bora treinar? Às vezes, quarta-feira ele falou, já trabalhei muito, vamos tomar uma sauna? Eu falei, mano, o cara tem 51 anos de idade. Ele falou, virou a chave. Ele falou, sabe quando foi a segunda vez? Eu falei, não, com Paulo Vieira. Eu assisti 50 minutos uma palestra do cara, virou a chave. E ele olhou para mim e falou, mano, deixa de ser vagabundo. E começa a entregar os códigos que Deus te deu. Porque eu só vi 2 caras fazer isso na minha vida. Paulo, eu falei, na hora que ele me comparou com o Paulo Vieira, eu falei, obrigado, Senhor. Vou parar de ser medíocre e vou começar a entregar. Só te dei um nugget de um treinamento que a gente vai ter o ano que vem para entender como nós podemos, sim, ir para frente. Maurício, eu não me comparei com ninguém. Quem comparou foi o cara. Ele disse, eu fui ativado. Ele falou, cara, você tem muito código, você tem um monte de coisa. Beleza. Apanhei e gostei. Sabe por quê? Porque às vezes a gente precisa pegar no tranco, mano. Às vezes a gente está igual o Toyota velho. Sabe aquelas picape Toyota antiga? A diesel, que entrou um pouquinho de ar no negócio. Daí você precisa empurrar. Que vai e pega no tranco. Dá um tapão no vizinho que está do seu lado e diga, tu vai pegar no tranco. Bom, o que significa a palavra bondade?
Profeticamente, significa que ao darmos descanso para o Senhor, Ele mesmo nos dá força em todas as áreas para que possamos produzir através da bondade dEle. Se não me entendeu, eu vou tentar repetir. O que o Salomão estava explicando foi o seguinte: arranja um lugar de descanso para Deus, que Deus fortalece você, e então você vai começar a produzir pela bondade dEle. Você não vai mais produzir porque você é bom, mas porque Ele é bom. Você não vai mais começar a produzir porque você sabe, mas porque o eu sou te deu os códigos. No fim você vai saber porque teu pai te contou. No fim você vai ser conhecido como muito bom no que você faz, porque teu pai é bom. Mas espera aí, tem um problema aqui. Se o ponto número 1 a gente definiu um pouquinho poder, descanso e bondade, o ponto número 2 é como que eu posso dar descanso para o Senhor? Porque se a chave está em dar descanso para o Senhor, já te dei um monte de chave, mas a maior chave aqui é dar descanso para o Senhor. Já entendi, dar descanso para o Senhor é parar de pecar, né? Porque eu estou aqui, atravesso o sinal vermelho, Deus tem que falar: anjo, corre lá, protege. Não é isso, querido. Deus não se cansa de cuidar da gente, está na natureza dele. Deus é amor, o amor cuida, tá? Mas o conceito de descanso, ou de dar descanso para o Senhor, é primeiro lugar em que aparece na Bíblia esse conceito de Deus descansar, está lá em Gênesis, e depois é explicado em Hebreus. Então vamos ler. Gênesis 2:2, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Espera aí. Deus então descansa no sétimo dia. Hebreus 4:4. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia: descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. Então o que Salomão faz? Ele aprendeu com o pai, diga Davi. Diga aí, Davi. Escreve você que está em casa, Davi. Que havia algo que era o que mais agradava a Deus. O que mais agradava a Deus? Intimidade através de um relacionamento. Então o dar descanso para Deus está ligado a eu parar um tempo, não só porque o meu corpo precisa, a minha alma precisa. Deixa eu te explicar, se você trabalha fisicamente, você trabalha como pedreiro, encanador, você trabalha jogando, você é um atleta, você trabalha como repositor de coisas, de peça, você trabalha numa padaria, virando massa, fazendo as coisas, o seu corpo precisa a cada 6 dias descansar. Senão você vai ter tendinite, você vai ter um monte de problema por esforço repetitivo e não houve descanso. Se você trabalha com cálculo, estratégia, pensamento, treinamento, sua alma também precisa. Senão você vai ficar estressado e vai chegar uma hora que você vai bugar e vai não lembrar das coisas. Você não está com Alzheimer não, você só está estressado e cansado. Então, eu preciso descansar por uma questão natural, diga natural. Mas hoje você vai entender o segredo do sábado. E não é do sábado o dia de amanhã, mas é trabalhar 6 dias e descansar 1. É um dia que você separa para se divertir com Deus. Você gosta de jogar bola? Convida Jesus para jogar bola com você. Você gosta de ir para a praia? Convida Jesus para ir para a praia. Você, sua família, praia, frango, farofa. Jesus não se envergonha da tua farofa, irmão. Pelo contrário, Ele vai estar lá e não se envergonha de te chamar de irmão. Porque tão poderoso quanto louvar durante o IA, com o coral MCI, é você estar com a sua família, com Jesus, descansando. Porque daí você dá descanso para Deus. Qual é o descanso de Deus? Finalmente eu alcancei. Peraí, deixa eu tentar explicar para você. Quantos têm férias como um prêmio? Você trabalhou o ano inteiro, agora você vai ter férias, vai ter um descanso. Quantos conhecem aquela frase, descanso merecido? Ou seja, quando a gente está dizendo que vai dar descanso para o Senhor, a gente está dizendo o seguinte: eu vou parar um tempo para curtir com o Senhor. Então o Senhor vai dizer: puxa, até que enfim meus filhos pararam. Eles não estão aqui me pedindo nada, eles só estão agradecendo. Eles só estão curtindo a minha presença. O tabernáculo de Davi, simplesmente uma tenda, né? O tabernáculo de Davi não tinha estrutura nenhuma, a não ser uns pedacinhos de pau, uns couro
e fazia uma tenda e botava uma arca lá dentro, só. Onde havia a arca, símbolo da presença, ou, como diz Salomão, do poder, e o povo poderia adorar, orar e se relacionar com Deus 24/7. Pausa. Você entendeu quando eu falei presença e poder? Salomão escreve símbolo do seu poder, e eu estou dizendo que é símbolo da presença. Deixa eu tentar explicar para você. Para de fazer oração, rasga o céu, abre o céu. Sabe por quê? Desde o dia que Jesus foi batizado, o céu abriu e ninguém fechou mais. Ah, pastor, é que você não foi lá na casa da minha sogra. Lá não tem céu de bronze lá. Lá tem céu de criptonita para o super-homem. Querido, eu não estou dizendo que que não existam atmosferas fechadas. Mas para você, filho de Deus, se a presença de Deus está com você, o céu está aberto onde você entrar. Está fechado para os outros, para você está aberto. Ah, mas então não é pecado cantar rasga o céu e vem com teu fogo. Não, se você estiver disposto a manifestar a presença que está em você. Porque agora o véu não vai se rasgar de cima a baixo, ele vai te rasgar de baixo para cima. Porque ele já rasgou uma vez. Então deixa eu tentar te explicar. Espiritualmente, o dia que Jesus foi batizado, a pomba desceu. E o pai disse, esse é meu filho amado. Nunca a pomba se apartou de Jesus, nunca o Espírito Santo deixou de estar com Jesus. E onde Jesus entrava, havia manifestação de poder. Tanto que Jesus está andando, vem aquela mulher por trás e plim, pega no manto, no talite de Jesus, e ela é curada. Por quê? Por causa do talite. Vamos vender talite agora, R$100 para quem tem dor de cabeça. Quem tem problema de coluna, R$500 o talite. Se é câncer, é R$1.000. Para, cara. Talite é só um pedaço de pano, que é um símbolo de que eu fiz uma promessa e eu vou cumprir. Se você andar comigo e andar de acordo com as minhas palavras, meus mandamentos e preceitos. Esse é o símbolo do talite. Jesus tinha um talite porque ele estava sendo o cumprimento da própria palavra. E Jesus está lá, cheio do Espírito, legal. E o Pedro querendo aprender. E está lá Pedrão, mestre, como haremos? E mestre, até que cai a ficha para Pedro. E chega uma hora que o céu estava fechado, Roma descendo o porrete nos crentes, perseguição. E o Pedrão, onde andava, a sombra dele curava. E a galera começou a sacar, falou, putz, mano, não precisa nem incomodar esse judeu. Vamos só deixar o aleijado aqui, porque na hora que ele passar, a sombra dele cura. Espera aí, sombra é só uma projeção da imagem. E para ter sombra tem que ter imagem e luz. O Pedro estava tão cheio do onipotente que não era mais a sombra dele, era a sombra do onipotente. E ele transbordava da bondade de Deus. Tanto que a galera só punha ali. Com Paulo foi diferente. Manda o lencinho dele, que dele está transbordando vida. Então, onde eles entravam, até o lenço do cidadão manifestava. Porque ele não transbordava mais ele. Inclusive, Paulo fala isso. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Espera aí, vamos tentar fechar esse conceito com uma explicação prática. O tabernáculo de Davi sacou um negócio. Mano, a gente vai lá e mata 10.000 Hezbollah, 15.000 Hamas. Filisteu, não é o que você queira chamar, tá? Amalequita, pode dar o nome que você quiser. Aí Davi falava, e daqui a pouco a gente está perdendo a guerra de novo. E daqui a pouco a gente está ganhando. Aí o Davi falou, tem um negócio tá errado, cara. A arca não está conosco. Deus continua mantendo a sua promessa. Só que a arca está lá na casa do Zé. Vamos buscar a arca na casa do Zé. A casa do Zé prosperando. Tem um lugar lá em Israel chamado Yad Hashmonah, que quer dizer a mão dos 8. Tá? Hashmonah, o 8, Yad, mão. A mão dos 8. Tá? Que é o quê? É a galera
que foi buscar a arca. Na casa de um cara, e é onde a arca ficou e prosperou. E é onde a arca parou. Davi sacou, falou, se eu trouxer a presença, sem a presença a gente ganha e perde, ganha e perde. Deixa eu botar isso em prática. Quem aqui está cansado de ganha, compra o carro, perde. Ganha, começa a comprar um apartamento, quebra um negócio. Quem quer virar essa chave e entrar numa dimensão que Israel entrou, sem saber o que eu vou falar, mas pela fé quer viver aquilo? Isso é fé, você está crendo sem ver, mas só está crendo. Davi faz essa parada, e assim como Davi, a sua geração, nós estamos hoje em incenso e adoração, dando descanso para o nosso Pai. Porque uma das coisas que dá descanso para Deus é dizer, uau, meus filhos entenderam para que eles nasceram. Porque enquanto você está aqui, você não precisa gritar lá na rua, você não precisa fazer nada. O próprio Deus que já abriu os céus, começa a te encher mais. Você está adorando, você não está adorando para São Paulo mudar, você está adorando para você ser cheio do Espírito. Você está intercedendo, por favor, não faça oração redundante. Maurício, o que é oração? Olha, Deus me abençoe. Deus vai falar, fala outra coisa, porque eu quero te abençoar. Eu não preciso orar para ser abençoado, eu preciso obedecer. Aí tem crente que acha, se eu orar 40 minutos eu vou ser abençoado. Não, cara, se você obedecer 24 horas, você vai ser o cara mais abençoado. Oração é outra coisa, isso fica para o ano que vem, para o nosso treinamento. Tem crente que não sabe nem orar. E eu ouço umas orações que eu falo, ou o cara está pregando para Deus, ou ele está pregando para alguém, ele não sabe o que está fazendo. Que oração é um relacionamento, é uma conversa com a pessoa. Maurício, mas não existem conversas redundantes? Existem. Eu estava ali, mandei uma mensagem no grupo de família, eu, Lúcio e Benjamin. Sabia que eu amo muito vocês? Que eu sou um privilegiado e abençoado por ser família com vocês dois? Isso é redundância? Não, isso é declaração de amor. Isso é reafirmação. Então eu dizer para Deus que eu o amo, Deus sabe se eu amo de verdade ou não. Posso gritar, eu te amo e vou gritar por mundo. De verdade você ama, mano? Então deixa eu perguntar para você. Quantos aí ainda tem dificuldade de perdoar alguém que te magoa? Então você não ama tanto a Deus assim. Se você amasse tanto a Deus, você olhava para a pessoa igual Deus olha. Quer piorar? Você olhava para a pessoa igual Deus olha para você. Deus nunca olha para você com olhar de condenação, Ele olha sempre com olhar de amor, para lançar fora o teu medo. Mas não, parece que a gente quer ser o pitbull da paróquia e lançar medo sobre a pessoa. Davi faz um negócio muito louco, e a gente termina com isso, quais as consequências. Israel como nação teve o maior avanço na conquista de terras de toda a história. Antes daquilo, Davi matava 10 milhares, depois não calcula mais. Espera aí, deixa eu tentar falar de outro jeito. Existiu um homem na terra que só fazia a vontade do Pai. Como é o nome dele? Começa com G e termina com Zus. Como é o nome dele? Jesus. Esse homem, nascido de mulher, filho de Maria, famoso filho da mãe. O pai ninguém sabia direito. Será que é o Zé? Não, é o Espírito Santo. Beleza, então nós sabemos por divina revelação e pela Bíblia que é o Espírito Santo. Esse homem, cheio do Espírito, a Bíblia relata um negócio, que o dia que o Senhor me confrontou com isso, eu falei, medíocre homem que sou. Porque está escrito o seguinte, que se fosse registrado todos os milagres que Jesus fez, nem no mundo inteiro caberiam os livros para registrar. Deixa eu tentar explicar para você um negócio. Nós estamos às vésperas dos 2 últimos meses do ano. Como é que é o tema do nosso ano? Tempo de transbordar. Esse servo que vos fala, recebeu de Deus uma incumbência esse ano. Bater, 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 bater. Como assim, mas pregar, pega, pá, 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 até você entender que você nasceu para transbordar. O problema é o que você está transbordando. Que todo dia você transborda, ou a amargura ou a doçura do Espírito. Todo dia você transborda
transborda? Raiva, vingança ou amor e esperança? Porque você só transborda do que você está cheio. Jesus transbordou tanto do Pai, da saúde do Pai, da vida do Pai, que se fosse... Gente, que maneira de descrever um negócio louco. O mundo não caberia conter todos os livros para relatar todos os milagres. Sabe o que significa? Não dá para imaginar. Se Pedro curava com a sombra, quantas milhares de pessoas não foram curadas só de Jesus e tomar um banho no mar da Galileia? Tibum, Jesus entrava, chaca. Mano, porque se o anjo mexia na água, o cara que pulava era curado, imagina o rei da glória. Posso profetizar? Você vai tirar umas férias tremendas no fim do ano ou no começo de janeiro. E onde você estiver, você vai transbordar. Se estiver na neve, as pessoas vão ser aquecidas pelo Espírito Santo. Se estiver no meio de um deserto, as pessoas vão ser refrigeradas. Se estiver na praia, pessoas vão ser curadas. E você não vai precisar nem orar, porque a Bíblia não diz orai. A Bíblia diz curai os enfermos. Mas não precisa orar, não. Você só precisa ir curar. Quer a prova disso? Pedro está chegando no templo. Vem o aleijado, dá um dinheiro, ei, você aí, me dá um dinheiro aí. Aí Pedro falou, não tenho ouro, nem prata. Aí Pedro parou e fez a oração do Pai Nosso. E depois orou a oração de João 17. Não, Pedro só falou, levanta e anda. Transbordou. Pedro começou a entender a parada, ele ficou 3 anos olhando. Sabe como é que os coaches falam? Modelou. Ele ficou modelando Jesus. Falou, cara, eu vou modelar, bicho. Eu vou ver como é que é a parada desse barbudinho aí. Ele modelou tanto Jesus, que chegou uma hora que ele falou, eu quero essa vida. E eu não sou mais de mim mesmo, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Põe a mão no teu cabeção e fala, isso aqui tem dono. E hoje eu vou mandar o MST embora. Porque tem uns invasores na tua cabeça aí. Tem uns MST aí. Tem uns miliantes que entraram aí na tua cabeça. Espírito de inferioridade. Espírito de orgulho. Umas ideias distorcidas. Quando na tua cabeça tiver tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, de boa fama, se tiver louvor, mano, teu problema não é fé. Diga, meu problema é mentalidade. Eu estou trabalhando isso o mês inteiro, a gente já teve essa palavra esse mês, mudança de mentalidade gera transbordar bondade. Você não olha para a pessoa pelo que ela merece. Olhar pela pessoa pelo que ela merece, você está olhando pela justiça própria, você olha pela justiça do reino. Por 33 anos, quantos anos Israel teve paz? Não quer dizer que não teve guerra, mas não teve uma derrota. Sabe o que é sair um exército de 30 mil homens e voltar 30 mil homens? E nem despenteou o cabelo? Algumas das guerras relatadas nos livros dos reis, não é o primeiro rei e segundo rei, é nos livros, na história dos reis, conta o seguinte, que só de chegar no lugar, o exército do outro lado desfalecia e desmaiava. Por que isso? Diga, presença. Mas espera aí, então eles levavam a arca para a guerra? Não. Enquanto tinha uma galera fazendo incenso e adoração, 24/7. Aqueles que passaram pelo incenso e adoração em um horário, eles levavam aquele incenso e adoração. Espera aí, quem já entrou numa loja que tem um perfume gostoso? Aí você chega em casa com um cheiro de perfume. Quem já entrou num lugar que o povo está fumando, você chega em casa com caatinga? É isso. Na presença de quem você está? Que daí você vai transbordando aquilo. Nos versos anteriores ainda está registrado que Deus ouve as orações, porque senão vai falar, pô, o que nós estamos fazendo aqui? Sim, Deus perdoa o povo, e os olhos do Senhor estão constantemente sobre o povo que dá descanso para Deus. O que é dar descanso para Deus? É finalmente poder dizer, Deus, esse tempo é só do Senhor,
não tem TikTok, não tem Instagram, não tem WhatsApp, não tem Facebook. É diariamente você se encher da palavra. Vou repetir, diariamente você se encher da palavra. Aquele tempo devocional é você e Deus. É você falar. Sabe qual é o melhor lugar para você orar? No secreto. Lá no teu quarto. Lá você clama, lá você ora. Lá fora você manifesta. Diga, o que eu oro em secreto se manifesta em público. O problema é que eu não oro no secreto. Aí eu tenho que ficar 2 horas orando. Aí eu tenho que orar 4 vezes. Já melhorou? De 0 a 10, qual que é a nota? Aí eu oro de novo. Então agora 8,5, né? Para falar, de novo. Se eu orar mais no secreto, eu não preciso nem fazer isso. Eu só ponho a mão e falo, seja curado. Lúcia e eu vimos milhares de vezes isso acontecer. Enfermo sendo curado, autista de nível hard. Sabe o que é autista de nível hard? Preso numa cadeira de rodas, amarrado com um capacete. Tal era a violência que esse menino tinha. E nós vimos esse menino 3 dias, se batia todo. E numa hora de unção, 8.000 pessoas, de repente, a mãe começa a desamarrar esse menino levanta. E estavam cantando uma musiquinha. Aleluia, 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 aleluia. Nós vimos milagres desse jeito, Lúcia e eu sei que nós vamos entrar nessa estação. E não é porque as pessoas vão vir para cá para ser curado. Você vai vir no Shabat agradecer e dizer, eu estava no metrô, passei do lado da pessoa, a pessoa vai grudar no você e fala, o que você tem que a minha dor passou? O meu trabalho aqui é encher você. O meu trabalho aqui é igual um coach, um personal trainer. Vai! Jejua! Ora! Perdoa! Leia a Bíblia! Porque você vai transbordar isso. O trabalho do Pedro, do Aguinaldo, da Ana, Sol, do nosso pessoal todo, é incenso e adoração. Uma vez por mês, vamos aqui. Tá. Satura, fica cheio. E as consequências vão vir. Foi nesse tempo. Que tempo, Maurício? Quando eu estava terminando uma estação e precisava transicionar no meio dos 33 anos. Diga, no meio dos 33 anos. Diga, no meio dos 33 anos. Se você for contar desde que Davi traz a arca até o final, dá 40 anos ao todo, mas foram 33 anos de apogeu. Por quê? Alguns teólogos afirmam que os 7 primeiros anos foi o tempo de preparação de caminho, de João Batista preparando o caminho. Os outros 33 é a manifestação de Jesus. Mas isso fica para o dia 9 de dezembro, quando a gente for falar de datas proféticas e um pouco mais do fim dos tempos. Lá em 2 Crônicas 6,41, como eu disse, nós terminamos com ele. Levanta-te, ó Senhor Deus, e vem para o teu lugar de descanso. Que lugar de descanso? Até aquela época, a arca ficava numa tenda. Deus deu um desenho. Diga, Deus dá desenhos. Porque quando Davi traz a arca, ele bota ali. Aí Deus fala, não, você precisa fazer desse jeito. E aí Davi, Deus, vou fazer uma casa para o Senhor. O Senhor fala, você não, vai ser seu filho. Mas Deus dá todo o desenho para Davi. Davi explica, diga, assim como Moisés, que nunca entrou no tabernáculo, Davi nunca entrou no templo. Olha que legal. Deus faz os caras trazerem o desenho. Davi dá o desenho para o Salomão. Salomão constrói o templo. Então, quando Salomão está convidando Deus a mudar de lugar, ele está dizendo, Deus, o Senhor está nessa barraca, agora eu preciso trazer o Senhor para o palácio. Posso profetizar? O dia que você aceitou Jesus, entre aspas, que foi o dia que Jesus te aceitou, ele veio morar numa barraca. Você não passava de um barraqueiro. Pecador, perebento, desgraçado.
Ele quer que você transforme esse barraco num palácio. Você não é mais aquele miserável pecador, você é propriedade exclusiva de Deus. E Ele tem todo o material, mão de obra e tudo necessário para edificar você e você se tornar um palácio. Será que você está me entendendo? Será que você não pode começar a entender que o seu trabalho de mudança serve para duas coisas? Uma para você mesmo, outra para os outros. Você mesmo se tornar a melhor versão e um dia você chegar no céu e Deus abrir o livro, pá, e mostrar, era para você ser isso, você foi isso. Era para você ter ido lá, você fez. Era para você ter falado, você falou. Cara, já imaginou que louco Deus abriu o teu livro e você ter feito tudo o que Deus mandou? Já imaginou que triste Deus falar, era para você ter ido em tal lugar, você não foi. Era para você ter pregado, você não pregou. Então Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Você não vai para o inferno, você vai dar uma choradinha básica. Eu quero fazer parte disso aqui. Da galera que lê o livro. E quando chegar no céu, Deus fala, uou! Porque o que eu recebi não foi só para mim. Porque se eu receber dinheiro, é para plantar igreja, enviar missionários, plantar escola, treinar pessoas. O que Deus pôs no projeto para mim, é para os outros. Diga, como Jesus, eu sou distribuidor. Mas espera um minutinho, eu não posso terminar sem ensinar um negócio para você. Por que levanta-te? Porque o Salomão, cumprindo as orações, os ensinamentos e instruções de Davi, seu pai, ele faz um templo. A arca estava na tenda, vai para o templo. Descanso, diga no ar. A gente já sabe que é lugar de repouso. Mas tem mais. E eu vou pedir para o pessoal do louvor já subir, a gente vai profetizar, selando isso aqui. Quantos já leram aquele texto que diz o seguinte: quando entrares numa casa, diga paz seja nesse lugar. E se não receber a tua paz, o que você tem que fazer? Não, sacode é outra história. Você tem que tomar a paz e levar embora. A gente fica só com o sacode, porque a gente é vingativo. Todo mundo decora a parte do outro sacode. Não, pega o sapato, bate, desgraçado. Não. Deixa eu tentar te explicar a mentalidade de Deus. A mentalidade de Deus é o seguinte: Deus tem sempre de sobra. A paz que você tem, quando você entrar numa casa, vamos fechar tudo, céu aberto, você tem o céu aberto, aquela casa não tem. Quando você entrar, não é só para falar Shalom Aleichem, paz esteja nessa casa. Legal, eu faço isso, toda casa que eu vou, Shalom continue nessa casa. Quando eu sinto que aquela casa tem paz. Quando eu vejo que aquela casa não tem paz, eu falo Shalom, que eu já estou decretando a paz. Legal, a galera não assimila o Shalom. O que eu tenho que fazer? Levar o Shalom embora. Espera aí, deixa eu te explicar. Quem aqui já chegou num lugar oprimido e saiu oprimido? Deus não quer que você faça isso. Deus quer que você chegue e transborde o óleo que está em você para quebrar o jugo da opressão. Quem estava aqui no overhaul quarta-feira, você já entendeu. Tentação se vence com a palavra, a opressão se vence com a unção. Você está cheio da unção, ei, profetizei, você está cheio da unção. Você chega na casa, o cara não recebe a sua unção, não recebe sua paz. Você não vai embora levando a opressão dele. Você pega a sua paz de volta. Onde está escrito isso na Bíblia? Deixa eu tentar pôr em coisas palpáveis para você. Diga, Deus tem sempre sobrando, mas nunca desperdiça. O que quer dizer isso, Maurício? Deus manda multiplicar pão e peixe. Jesus faz. Sobrou ou não? E Jesus manda fazer o quê? Recolher. Deus abomina o desperdício. Deus sempre vai dar mais do que você precisa. E agora, se você desperdiçar, você entra numa maldição de miséria. Se você aprender tudo que sobejou, guardar e depois distribuir, é comida. Guarda, eu aprendi isso com a minha avó, aprendi isso com a minha sogra, com a minha mãe. Sobrou comida? Porteiro do prédio, zelador do prédio. Sobrou pizza? Desce lá. Não vou guardar para amanhã o negócio. Eu posso até guardar para amanhã, mas o certo é eu transbordar na vida dos outros. Porque o meu Deus nunca vai parar de produzir para mim. Então a paz é a mesma coisa. Cheguei na casa, o cara não quer paz, não aceita a minha palavra, eu pego minha paz e levo embora.
Não vou oprimido, eu posso ser até triste porque a pessoa não recebeu, mas nunca oprimido, deprimido, os demônios foram comigo. Não, 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 não. Na hora que eu saio lá, o bater a poeira não quer dizer que você está dando uma sentença maldita, quer dizer, eu não vou levar a natureza carnal desse povo comigo. Eu vim aqui para trazer o céu para esse lugar. Eles não querem, o céu vai embora comigo e eu não levo a carnalidade deles comigo. Ai, será que alguém entendeu o que eu estou dizendo? É o único jeito de se transbordar. Mas espera aí, descanso também quer dizer a semente do homem que é protegida. Sabe o que quer dizer? Senhor, eu estou fazendo um lugar de descanso para o Senhor. Então deixa eu te explicar. Quando eu e você olhamos, espera aí, o Ministério Infantil está precisando de um negócio. Eu pego aqui, pá, faço um pix. Quando o Juliano lá manda um videozinho, gente, nós estamos alimentando tantas famílias. Eu pego lá e faço um pix. Quando o Ministério de Louvor fala, precisamos pagar o teclado, você faz um pix. Deus começa a proteger a sua semente. E aí você produz sem cansar como você produzia. Porque Deus falou, pô, meu filho entendeu o segredo. Você não entendeu direito? Vou profetizar de outro jeito. Porque descanso quer dizer o portal que se abre para que o homem multiplique a sua semente. Você quer aprender? Então vamos lá. Het, portal. Vav, homem. Num, semente. O portal que se abre para o homem, ser humano, multiplicar a semente. Sabe o que significa? Eu estou entrando numa estação em que eu vou trabalhar menos e produzir mais. Porque eu vou aprender a descansar no Senhor. Isso não quer dizer que você vai trabalhar 12 horas a menos por semana, não. Isso quer dizer que você vai fazer menos força, porque Deus vai dizer o que você tem que fazer. E se você fizer o que você tem que fazer, bem feito, dá mais resultado. Deixa eu tentar te explicar de uma maneira simples para acabar. Não adianta ficar 3 horas na academia fazendo exercício tudo errado. Tem gente que fica na academia, o maior exercício que faz é empinar a bunda para tirar a foto. Eu fico com a raiva, eu estou lá esperando o coisa. Bora revezar, irmão? Falta 2. Falei, tá bom, mas eu acho que o seu 2, eu não falo, mas eu penso, vai demorar 12 aparelhos. Porque você está aí há 4 minutos, esperando o quê? Já esfriou. Tem gente que faz carinho no músculo. Tem peso? Não, até a veinha de 90 anos pega mais peso. Às vezes é melhor você fazer 20 minutos de um exercício bem feito do que ficar 3 horas na academia. É igual fé. Às vezes é melhor você fazer uma oração de 2 minutos bem feita e praticar do que ficar 4 horas dentro do quarto. Oh, Senhor! Isso não move o coração de Deus. Talvez Deus mande anjo capacete para você não ter conclusão. Porque você fica batendo no você, meu filho ficou louco. Isso não move o coração de Deus. Fazer birra, beicinho, Senhor, não vou mais na igreja. Não vou mais jejuar. Deus não vai falar nada para você. Aí Jesus, Pai, eu verei o fruto do meu penoso trabalho. Mas agora, quando você entra em sintonia com Deus, cria um ambiente de comunhão, de mesa, de descanso. O Senhor pega e abre portal. E aquilo que demorava 4, 5 horas para a sua equipe entender, em 40 minutos você já explicou. Porque Deus vai te dar poder de luz, diga revelação. De definição, diga precisão. E depois de produção com multiplicação. Eu te dei esses 3 códigos, eu não posso terminar sem o que eu comecei. Fecha os teus olhos e fala, Senhor, eu quero te dar descanso. E eu quero entrar no seu descanso. Ao adorarmos e buscarmos intimidade com o Senhor o tempo todo, nós vamos te dar descanso. 1 a cada 7 dias, Senhor, parando com a nossa família. Nós ativamos tudo isso. Então o descanso vai ativar a bondade. E a bondade vai nos dar poder, acessos, proteção e avanço. Diga, bondade do Senhor me seguirá. E eu serei empoderado. Vou ter novos acessos,
vou ser protegido e eu vou continuar avançando. Diga: o nosso Deus é um Pai amoroso, cheio de bondade, rico em perdoar e dar o melhor para os filhos que o obedecem. Se você crê em tudo isso, aplauda Jesus. Eu te convido a continuar adorando, mas selar nesse momento com uma oferta, com seu dízimo. E o Senhor ainda te diz: fazei prova de mim, se eu não vos abrirei as janelas do céu. Sabe o que quer dizer? Revelações sobrenaturais do que você tem que fazer nos 2 últimos meses do ano. Vamos selar essa oferta, vamos selar nesse altar essa palavra. Que Deus abençoe você. Nós vamos continuar, a live vai ser encerrada, mas nós continuamos até as 11 da noite. Deus abençoe.